Vou dar um zoom aqui pra galera ver. Não é só um prédio, né? São todos eles são aqui. Esse bloco certamente foi bastante afetado na época. Olha aqui, galera, o que a gente encontrou aqui, ó? Mostra. Uma bandeira do Grêmio, né? Uma bandeira do Grêmio. O Grêmio tem tudo quanto é lugar, né? Porque aqui também é muito úmido. No centro eu não sei, mas aqui é muito úmido. E aí, galera, beleza? Oi, gente, tudo bem? Vamos gravar aí o primeiro vídeo aqui dentro da Bósnia já, né? Que a gente só gravou a chegada ali. Então daí agora passou aí uns... Acho que faz uns 3 dias que a gente tá aqui, né? E agora Acho que faz isso aí. A gente resolveu gravar aí o primeiro aqui pra mostrar o bairro onde é que a gente tá. E daí... É um bairro bem diferente. É um bairro bem diferente, porque não é Sarajevo capital, né? Pra deixar bem claro aí pro pessoal, aqui é Stočni no Sarajevo, galera. Então daí é Sarajevo Oriental. Então, só vou mostrar aqui pra vocês antes de explicar aqui. Aqui, ó, galera. Essa aqui é a frente, não do nosso prédio, mas do prédio da frente da nossa casa. Isso ali não é falta de reboco, galera. Isso aí é bala mesmo. Teve guerra aí faz pouco mais de... Foi em 1992 a 91 a 95, acho que é. Por aí. 4 anos, né? 4 anos. E daí... porque aqui, essa região aqui, não só a região, né? O país inteiro, ele é dividido em três países, né? Então daí só para explicar aí, para ficar claro aí, antes da gente começar a andar aí, para explicar para vocês, aqui fica dentro da República Sérbica, então que é um dos países que é dentro da Bósnia. Daí a Bósnia, ela tem mais 2 países, que é a Herzegovina, né? Isso. Que é mais no sul, né? Isso. E daí tem a própria Bósnia. Daí, então Sarajevo fica dentro da Bósnia. E aqui fica dentro da República Sérbica. E a gente está exatamente na fronteira, né? É que Sarajevo é uma divisão de três países, né? Sarajevo não, Bósnia. Bósnia, isso aí. Então daí Sarajevo Oriental, que é Stočni no Sarajevo, que é onde é que a gente está, fica dentro da República Sérbica. E Sarajevo mesmo, daí é dentro da Bósnia. E a gente está exatamente na fronteira. Então, tipo, da nossa janela a gente enxerga o outro país e daí um país é totalmente diferente do outro. Que até para o pessoal entender que eles têm 3 presidentes, não tem um só. Então cada um comanda um dos países que fica dentro desse mesmo país. Só que só um país é reconhecido, no caso, pelos países, que é, no caso, a Bósnia. É meio confuso, assim, de entender. Vou mostrar aqui na frente, galera. Aqui tem uma igreja, né? Que essa aqui é uma... Cuida aí. É uma igreja ortodoxa. Que além de ser 3 países, né? A gente tem esse negócio que são 3 religiões diferentes. Então, cada país tem a sua religião. Aqui, como é a República Sérbica, ele é dominado... A religião, no caso, predominante, ela é ortodoxa. E daí lá, onde é Sarajevo mesmo, a religião é muçulmana. E aonde é a Herzegovina, daí a religião é católica, que daí é dominada pelos croatas. Então daí é totalmente diferente uma religião da outra. E daí cada país tem uma cultura totalmente diferente. Então a gente viu já que pelo menos onde é que a gente está, um lugar não tem nada a ver com o outro. Atravessou a fronteira, né? Muda totalmente. Só que são fronteiras que não são policiadas, né? Como é só um país, o atravessar a fronteira é só tu cruzar de uma quadra para outra, muda a construção, muda o povo, muda tratamento, muda tudo. A gente está sentindo bastante isso, porque
Ontem a gente foi até numa padaria aqui, a gente viu a gente pediu, né, alguma coisa para comer, e a gente viu que o tratamento é totalmente diferente. Assim, eu acho que o centro está muito mais preparado, né, para receber pessoas. A gente deu um pulo no centro, né? Então a gente vai mostrar ainda numa próxima vez. Vídeo, a gente fez um reconhecimento, né, da cidade. Para ver se a gente, é que na verdade a gente sempre faz aquela coisa assim, e aí, será que vão ficar gostando? Não, porque a gente primeiro pegou uma acomodação só por uma semana, né? A gente ia ver, vão ficar mais tempo ou vão embora? E um detalhe bem importante, a gente, além disso, tem o frio, né? Se a gente vai se acostumar com o frio, porque o frio é gigantesco aqui. Uhum. Olha ali uma bandeira, ó. Aqui, pessoal, só para vocês verem aqui também, né? Aqui. Não tem nada a ver com Bósnia, com o restante da Bósnia. Eu tô com... Tá com frio? Não, eu tô com ofegante porque é uma subida, aí mais o frio, gente, tipo, não sei, ainda a gente não, né? Ainda a gente não tá acostumado, né? Consegue tipo, caminhar e respirar direito, sabe? Caminhar, respirar e falar, né? São três coisas que o cérebro tem que acostumar a fazer. É muito complicado, ainda mais no frio. Nossa, o frio aqui. Isso que hoje tá, tipo, uma temperatura de 7 graus. Ainda, tipo, tá muito... Pra mim já tá calor hoje. Perto dos dias que a gente já passou aqui. Porque a gente chegou, a gente pegou uma temperatura de -1. Uhum. Vamos ver aqui. Aqui é o centrinho, né, da nossa cidade, né? Eu achei bem bacana que aqui é bem bonito, eles querem fazer querem mudar o centrinho, né, dessa área aqui. E eles vão colocar lojas, tem algumas lojas, cafeteria, aqui a gente vê muito. Vamos olhar ali o que tem ali. A gente não é muito expert aqui no alfabeto cirílico, pessoal. Então, aí a gente não sabe exatamente quem que é. Eu acho que o Renan mas só que entrou na bola e esqueceu como é que é. Esqueci, né? Mas só que ali é o médico, né? Só pelo aquele negócio que ele tem, né? Mas quem que ele é, o que ele fez, a gente não sabe aí. A gente não viu ainda. É que, na verdade, se a gente for analisar, quando você vem aqui em Sarajevo, tem muitas placas, tem algumas esculturas de pessoas, assim, de pessoas importantes que aconteceu, né? Algum fato aconteceu e a gente já sabe, né? A gente não vai ficar falando, mas que para eles foram muito importantes. Então é um respeito, é uma memória, né? É uma coisa que para lembrar daquilo. Como né? aconteceu tudo isso, né? E aqui, essa zona aqui, tem várias lojinhas ali. Decidimos aqui para onde é que a gente vai. A gente ficou a gente não conhece muita coisa. Né? O que a gente tem notado, assim, é que os horários acredito que os horários de comércio, horário de funcionamento, assim, da cidade é das 9 ao meio-dia, a gente acha. Ou 8h30, meio-dia. Não, mas acho que é às 9, né? Das 9. E da 1 até as 3, mais ou menos 3 ou 4 horas. Porque a gente vê bastante movimento de pessoas nesses horários. Assim, tipo pico, né, de funcionamento, né? A gente não sabe exatamente qual o horário que a galera trabalha, mas o pico de funcionamento é esse, né? E normalmente em países frios, o funcionamento é muito menor, né? O funcionamento, ele acaba indo mais ou menos, aí o funcionamento ele acaba indo normalmente aí até quando começa a ficar escuro, né? Começa a ficar noite assim, aí logo já termina também, né? Sim. Por causa que Por aqui. Aqui, eles têm como no inverno aí, anoitece aí 4 horas, tem lugar que é menos de 4 horas, né? Já tá noite aí, 3 e pouco E amanhece 7 horas, por aí. Amanhece 7 e pouco, 8 horas, né? Sim, dependendo do país. Aí, mas que nem aqui pra nós, a gente viu aí em torno de 7 horas aí pra começar a ficar dia. Não sei exatamente ali, porque eu também não peguei nenhuma manhã bem cedo assim pra acordar. Não, teve um dia que eu acordei, né? Teve um dia que eu acordei antes das 7, tava meio claro. Mas não sei, não tem sol, né? Então daí a gente não vê muito, a gente só vê essa claridade. O claro pra nós é o amanhecer isso aqui. Então... Inverno tu vê sol, céu cinza.
tu não vê mais o sol, aquele sol que ilumina. Pouco a gente viu, acho que foi... Não, nem no primeiro dia, não, no segundo dia, eu acho. No domingo de manhã, mas assim, foi poucos minutos. Foi pouquinho, né? Pouquinhos minutos. Então, assim, é bem diferente do que a gente está acostumado. E aqui essa parte é cheia de construção. Eles estão reformando, acredito que para melhorar o funcionamento, né, do pessoal. Eu acho que tem muito a melhorar. Tem, e eles estão se reconstruindo, isso é muito bom. É um ponto positivo, né? Isso é bacana, tu ver, sair um pouco daquela zona turística, que é o que a gente às vezes quer mostrar. Às vezes quer mostrar a realidade, mostra, né? A gente mostra o turístico, mas a gente também mostra bastante coisa normal. A proposta é mostrar mesclar, né? Mesclar o que é... Aí tem vídeo que é focado no turismo, claro. Sim. Tem vídeo que é focado em mostrar como é que é o dia a dia, né? Que é o dia a dia, como é que é um bairro, como é que é o funcionamento do lugar, enfim, né? Sim. E é bem legal que eles estão, e eu acho que eles constroem bem rápido até. Sim. Vou mostrar aqui do lado. Aqui tem um shopping center, galera. Shopping. Tem umas lojas ali que a gente viu. Tem um mercado grande ali também. Aqui eles fazem muito isso, né? Tipo, é como se fosse um shopping. Eles criam como se fosse um shopping, botam algumas lojinhas e botam mercado. Bota mercadão, né? Isso é muito bom também para funcionamento. E aqui, como a gente falou, que são 3 presidentes, a gente não sabe se esse aqui é o presidente ou ele é candidato a presidente. Mas é da República Sérbica ali. Só pelas cores ali, vocês vão ver ali as cores iguais da Sérvia, né? E a gente vai também aprofundar nesse quesito aí para falar melhor nos próximos vídeos, né? Nos próximos vídeos em questão a isso, para vocês entenderem também. É que esse vídeo a gente saiu para mostrar o bairro, realmente para mostrar o bairro aí, para vocês verem como é que é. Como é que funciona de verdade, até para entender como é que é o local aqui. Como é que é o local e tal. Que não é turístico. Não é turístico, não tem nada a ver, né? Aqui essa área a gente não tinha vindo. Essa área é bem bonita. Vamos subir ali. Bem bacana, Vamos olhar aqui. Ó, tipo uma praça, assim. Tipo uma praça, as pessoas vêm, sentam, andam. Aí tem, exemplo, uma loja de roupa. Vou mostrar ali do outro lado. Pub. Tem as coisinhas. Tem um pub irlandês ali. Pra variar, né? Todos os lugares tem. Mas acho que lá é mais construção, né? Daí vamos voltar, né, gente? Vamos voltar. Chega de ver construção. Então, galera, o que eu vou explicar aqui pra vocês uma situação que aconteceu. Nesse mercado aqui atrás, nesse shopping aqui atrás que a gente estava, a gente já foi num outro mercado ali. E o outro mercado foi super bem atendido, o lugar tudo normal, assim, as pessoas normais, assim, todo mundo ligando. Olha ali, encontrei os nossos amigos gregos. Very nice. Fala aí pra nós, o que a gente acabou de encontrar? Quando a gente estava gravando ali, daí a gente acabou encontrando 2 amigos que a gente fez no ônibus que a gente veio, que eles são da Grécia. Se vocês estiverem vendo a gente, dá um like aí pra nós. E daí a gente ia subir pro outro lado ali, eles explicaram ali um lugar que a gente não conhecia, até a gente vai acabar indo pra lá. Depois, acho que talvez a gente vai gravar num outro vídeo aí, alguma coisa, porque agora a gente já tinha feito meio que uma ideia de por onde passar, mas eles são bem legal aí, talvez ainda a gente grave alguma coisa junto, talvez não, porque eles também gravam aí, pessoal. Muita gente boa, bem legal. Eles são bem gente boa aí. É muito bom a gente fazer amizade com pessoas de outros países, né? E eles convidaram até a gente ir lá pra Grécia, lá pra cidade deles aí. Então, quem sabe a gente muda os planos. Quem sabe a gente muda os planos, Os planos eram pra ir pra outro lado, mas nunca se sabe, né? A gente tá sempre aberto. A gente tá sempre... Afinal, o nome do nosso canal já diz, né? Rolê aleatório. Então, agora a gente vai dar uma volta aí. Vai mostrar um pouco pra vocês aí como é que é as coisas que tem aqui no bairro. Construção, curiosidade, alguma coisa.
lojas aí, um rolê bem aleatório aí, mesmo mostrar a vida normal aí, só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Daí, aqui do lado já tem as construções, tá? Aqui são, no caso, os prédios, esses que a gente falou, que são, digamos, uns prédios populares, né? Que é digamos que aqui é o nosso Minha Casa Minha Vida, são esses prédios aqui. Mas são muito bons. Só que vocês são bem bons, né? Isso. Porque a gente mora ali na frente e o prédio é muito bom. Na nossa chegada ali, vocês viram o apartamento ali. Quem não olhou, olha o vídeo que a gente vai deixar aqui, o link já. O vídeo da nossa chegada. Daí vocês vão ver. Quem não olhou ali, vai ver, e quem já olhou já viu. Mas o apartamento é muito bom, tem muita coisa, sim, tipo, muita coisa que pra nós no Brasil é luxo, né, de ter. Principalmente, eu acho que o aquecimento, ainda mais no frio. Né? Pra nós, assim, a gente tá super feliz ali do apartamento. E aqui pra eles é popular, né, por causa que... É normal ter. A Europa é outro. Só deixar passar aqui que a calçada, detalhe, a calçada aqui, ela só tem de um lado aqui, ó, mostra aqui. Só de um lado, ó. E do outro lado ali, não tem. Do outro lado só tem uma tirinha. Então, outro caminho ali naquela tirinha, assim, que é muito ruim, os carros passando em cima. Ou tu vai caminhar na grama, então daí todo mundo caminha por aqui. Daí é uma calçada que só passa um vai e o outro vem. Daí pra gente gravar aí fica bem apertadinho. Mas a gente pode ver, né, que os prédios são bem diferentes. Eles são muito mais preparados, obviamente, porque a gente sabe que é uma cidade que faz muito frio. Tipo, às vezes a gente já notou em alguns lugares, a gente pesquisou, né, na verdade. A gente pesquisou que fazia -10, né? Aqui faz -5, aí às vezes chega aí até -12. Pois é. Faz muito frio, então, tipo, tu tem que se preparar, né, pra vir pra um frio desses. A gente esperava uma nevezinha, né? A gente esperava que ia chegar com neve, né? Porque o caminho todo tinha neve, né? Mas a gente também viu que dezembro é um mês que neva muito pouco. Neva muito. Dezembro é o mês que mais neva, amor. Ao contrário, olha aí, gente. ó, exatamente o contrário. Ao contrário. Dezembro é um mês que neva 12 dias por mês, na média. E aqui, ó, galera, tem um personagem que a gente conhece, que a gente gosta. Pelo menos eu gosto. O Renan, vou defender o pessoal aí da população brasileira, que tem uns que gostam. Tem uns que gostam, olha. Não, mas todo mundo que gosta de futebol gosta do Maradona, tá louco, né? O Maradona é o top do top, né? Claro, daí tem aquela discussão, Maradona ou Pelé, mas daí isso aí é uma coisa à parte. Ninguém pode negar que o Maradona é gênio. Maradona ou Pelé é outra história. Quem foi o melhor de todos os tempos, aí a gente sabe, né? Então a gente não precisa discutir. Mas só que o Maradona foi um gênio, ele foi, né? E o Maradona, além de um gênio, ele era um personagem, né? Que ele tem, tipo, carismático. Ele é a figura mais importante dos argentinos. Que eu tenho em mente, assim, e a gente já foi na Argentina, né? E a gente ama a Argentina. O Maradona, para os argentinos, é muito superior ao Messi, por exemplo. Né? O pessoal gosta muito do Messi, claro. Mas o Maradona era um personagem. Além de futebol, o Maradona, fora de campo, o extra-campo dele era assim, a vida louca que o argentino gosta. Então, e eles têm aqui um grafite do Maradona, né? Bem legal. É verdade, que legal, que bacana. A gente encontrar esse tipo de coisa aqui. Esse tipo de coisa. Isso, nós que somos, né, próximos do país da Argentina, é muito bom. A gente encontrar coisas assim parecidas. De uma cultura mais parecida com a nossa, né? Que a gente sabe, né? Exatamente. E como a gente é parecido mesmo, assim. Com os argentinos, né? Com os argentinos. Sim, né? Aqui, ó, galera. Aqui é a rodoviária. Só para vocês ficarem sabendo aí também. Quem acabar vindo, tem duas opções de rodoviária. Uma é essa aqui, que é a Stoch no Sarajevo. Que na verdade, agora vamos contar a história. Essa rodoviária aqui, a gente acabou vindo sem saber, porque a gente tinha feito uma reserva para ir para Mostar. A nossa ideia era ter ido para Mostar. Daí a gente foi lá na rodoviária e comprou na rodoviária como a gente veio de Belgrado, a gente comprou lá para vir para Mostar a passagem e a gente pediu para Sarajevo. Daí a menina lá do caixa, vamos passar aqui só.
A menina do caixa pegou e nos deu para Sarajevo, obviamente. E a gente comprou e veio, tá tudo bem. Só que daí a gente não se atentou a horários de trem, de ônibus lá, para ir de Sarajevo para almoçar. A gente pensou, vamos chegar aqui e vamos comprar. Sim. Só que o horário que chegava o ônibus aqui para nós não dava conexão para conseguir o trem para ir para Mostar, né? E daí a gente acabou tendo que cancelar a nossa reserva lá em Mostar e pegar uma reserva aqui. E daí, só que daí também a gente não sabia que aqui não seria Sarajevo. Então isso é engraçado. Não, porque para nós, Sarajevo, pronto, beleza, é isso aí, vamos para lá. Só que daí, quando a gente chegou aqui, na verdade era Stoch no Sarajevo, que era uma outra cidade. A gente descobriu que era uma outra cidade, que existia duas cidades com o mesmo nome. Então esse foi bom, pelo menos, galera, é que as duas cidades com o mesmo nome, elas são próximas uma da outra. Aqui a gente consegue pegar um ônibus ali, contando com o caminho que a gente caminha até a parada, né? E a gente pega o ônibus, tá um pouco menos de 1 hora, né? Para chegar até a parada lá do centro, a parada principal lá. Sim. E assim, né, a gente gosta de ver como é que é o transporte público, porque a gente tem curiosidade de também... De ver como é que é a vida normal, local, né? Tanto que a gente já pegou um ônibus bem antigo, né? É um bom ônibus assim de 1960, né? Eu acho. Então, galera, esse negócio, o que aconteceu? A gente pegou o ônibus pra cá, daí chegou, era uma outra cidade, daí a gente pegou e acabou alugando um apartamento daí próximo da rodoviária, porque daí ficava mais fácil, né? E daí depois que a gente também descobriu como que pegava o ônibus pro centro, e daí não é tão perto de onde é que a gente estava. A gente vai chegar aqui, ó, onde é que pega o ônibus pro centro, mas da onde a gente está, dá mais ou menos 1 quilômetro aí também. Então daí 1 quilômetro, sim. Na temperatura que tá hoje ainda é uma temperatura ok aí, que dá em torno aí de 3 graus, aí 4 graus. Mas na temperatura de... Quando os dias aí que a gente pegou já, como hoje já é o 3º dia que a gente tá aqui, né? Terceiro, né? Terceiro, a gente já pegou assim, já pegou negativo nos outros dias, assim, durante o dia, nem é de noite, né? Durante o dia é negativo, porque negativo, todo dia dá negativo de noite, né? Mas a gente já pegou negativo durante o dia também. Daí é meio ruim de vir, porque é muito frio, assim, tipo, pra caminhar, assim, como escurece muito cedo e a gente volta daí, digamos, de noite, pode não ser muito tarde da noite, mas 4 horas já é noite, já é um breu aqui. Então daí acaba que pra nós é mais viável ficar num outro lugar. Seria mais viável ficar num lugar mais próximo do centro, né? A gente não sabe se vai acontecer isso ou não, quanto tempo a gente vai ficar, ou o que a gente vai fazer. O que a gente vai... Aqui é rolê aleatório mesmo, né? Tipo, a gente vai vendo, a gente vai sentindo como é que a gente vai ficar no lugar e a gente decide. E a gente vai decidir, olha aqui, ó, mostra aqui, ó, dentro só. Nossa, olha. Ó, aqui é um bloco. Ó, mostra ali do outro lado, ali é o verde. Verde. E aqui é uma outra cor. Pra quem viu, pessoal, o nosso vídeo da Macedônia, nós ficamos num apartamento bem assim, né? Com o telhadinho assim, né? Te lembra? É verdade, olha. Aquele telhadinho aqui, ó. Esse telhadinho vermelho ali. Daí não dá pra mostrar muito. Vamos ver. O Renan vai arrumar aqui pra mim. Gente, eu não sinto mais os meus dedos. Aí, ó. Ó, o telhadinho é aquele de alguns prédios aí acho que é de 1970, 80 da Iugoslávia. Né? Típico da Iugoslávia, que nem a gente foi num... isso aí é um spoiler. Daí Foi aonde? No museu? Não, mas o museu a gente já foi há muito tempo. O museu é de Belgrado. Sorry, gente. Sorry. Tá confundindo as cidades. O museu a gente foi lá em Belgrado. Sei lá, nem sei quantos dias faz, assim, mas faz bastante tempo já. Bastante tempo. A gente já postou aí o vídeo aí, galera. Quem não assistiu... é antigo. Quem não assistiu, assiste aí também. Tá aí, procura o vídeo aí do Túnel do Tempo aí, que passa em todos os negócios da Iugoslávia aí que a gente conta. Bem daí quem não assistiu, é bem legal esse vídeo. Vou apertar aqui pra... Ó, a gente aperta, diz a mensagem, obviamente, no alfabeto deles, que é o mesmo que o da Sérvia, né? É tecnologia, né, pessoal? Aqui também tem. E a gente espera ali e daqui a pouco, ó, olha aí, já vai abrir aí pra nós. Espera um pouquinho, né? Aí, ó. Tá bonito, hein?
Olha só, o inverno e o... Na verdade, a gente ainda está em outono, né? Aham. Mas ó, aqui ó, nós vamos mostrar um detalhe aqui ó. O que a gente falou, a gente alugou dentro da República Sérvia. Então as bandeiras são tudo referente à Sérvia, né, galera? Mas só que a gente atravessando, esse videozinho de caminhar, deu pouquinhos minutos, a gente atravessou, né? E ali ó. Agora dá o zoom aí pra mim. A bandeira da Bósnia, hein, galera? Então a gente já tá dentro da Bósnia. É verdade. É uma... Não tinha se ligado, né? Não. É? É muito engraçado. É uma fronteira fictícia ali, pessoal, porque a gente está dentro do mesmo país. Então, existe essa rixa de territórios, né? Quem tá certo ou quem tá errado, isso aí não vem a questão, aí a gente não vai discutir política, né? Então, a gente só mostra, assim, a gente acha bonito, mostra o que aconteceu, o fato, assim, ou se não achar bonito, só mostra a história, mas só que a gente mostra a construção, tanto de uma coisa contra outra, não é defender uma ideia ideológica, né? É só porque a construção é interessante. O que será que é isso? Eu não sei, mas só que é bonito, é interessante, né? É um prédio bem interessante. É, a gente não sabe o que é assim. A gente vai botar um nome aqui. A gente vai procurar o que é e vai deixar o nome aí. Creio que é uma igreja, porque tem um sino lá. Tem um sino lá em cima, né? É, pode ser. Tem um container aqui de 1930 aí. É. A gente não sabe. Como é que... Quanto tempo? Exatamente. Ai, desculpem, gente, essas fongadinhas aí, mas... Tá frio, tá bem frio sim. Toda hora eu tô aqui, limpando aqui a barba. Aqui. Toda hora escorre aqui água, parece na barba. Sim, mas é água de frio, é água de úmido, é muito úmido aqui, galera. Muito úmido, muito, exatamente, frio. Tipo, assim. Lá onde nós morávamos, em Belgrado, também, né? No nosso bairro lá era muito úmido, né? Muito úmido. Muito, demais, assim. Mas no centro não era, né? Igual aqui também é muito úmido. No centro eu não sei, mas aqui é muito úmido. Sim, olha que legal. Ó, aqui é o bus, só dizer, é o bus ali, né? Esse é o bus que a gente pega aí, pra ir pro centro. A gente pega da primeira parada e vai até a última. Então é um bom caminhozinho aí. E aqui é a parada. Aqui é a parada de bus. Ele vai esperar muito bem. Gente educada, a gente gosta. Aí, esse é o bus lá. Esse é o bus, Bus bom, né? Bus super bom. Te dizer que de todos que a gente pegou aqui na Europa, esse é o melhor. Sim. Né? Eu gostei, pelo menos, sim. É estável. Isso, eu ia falar pouco. Compacto não, mas não, estável. É estável, ele é grande, Mas ele é estável, assim, ele custa pouco, ele custa 2 ban e 20, ou 2 km 20, como quiser chamar aí a moeda, né? Na conversão que a gente conversão, ele, para um ban, para um marco, né, marco conversível, ele é para um marco, ele é um marco vale 0,51 euro. Mas basicamente, assim, para ficar mais fácil, é 2 para 1. Então 2 marco é 1 euro. Então aqui é 2,20, seria 1,10 euro mais ou menos. Não é muito caro, então. Fica interessante. E assim, agora vocês já podem notar que também tem já um movimento maior, porque agora é o horário que as pessoas... Agora vai o horário mais de pico, né? O horário que as pessoas estão voltando do trabalho. Tem toda... que hoje é uma terça-feira, né? Hoje é um dia normal. É um dia normal, então a gente tá... Eu nem olhei se o bus tá vindo ou não. Não tá. Mas também, olhando, a gente já nota umas coisas que infelizmente... Umas coisas que infelizmente aconteceu aí, pessoal. Vou pegar aqui e vamos mostrar aqui, ó. Como teve essa guerra, que a gente vai estar aprofundando no outro vídeo aí, pessoal. Mas só para vocês já ter um spoiler aí. Tem muito apartamento que já é cravejado de bala. E eles deixam assim, né? Infelizmente eles deixam, né? Eles deixam assim. Eu acho que também um pouco pra lembrar, pra né? lembrar que eles foram muito fortes, né? Imagina, 4 anos. Tudo que aconteceu foi 4 anos. Foi todo mundo... Quer dizer, a maioria... Isso aí a gente também vai estar explicando no próximo vídeo. Detalhadamente, não detalhadamente, mas tipo assim... Explicando um pouco, né? Um pouco, porque se tu vai muito a fundo eu acredito que tu fica muito impactado com as coisas. Daí tu começa a tomar partido, né? Daí eu acho que não é o certo. O intuito nosso é de mostrar, não tomar partido. Exatamente. Né?
Olha só que bacana lá do outro lado, lá, ó, mostra, é uma fruteirinha. Uma fruteirinha ali fora, né? É, bacana. Aham. E fechado, né? Só com as frutas pra fora. Por quê? Porque tá frio, né? Muito frio. Não, detalhe, hoje o tempo tá muito dark, assim, sabe? Muito dark. Aí aparecem as árvores, a gente caminhando aí, tá meio estranho. Aqui, ó, aqui aparece bastante, ó, gente. Ó, vamos mostrar aqui. Creio que é uma região que foi É que aqui é a região exatamente da fronteira, né? Então, tipo... É a fronteira exatamente entre os dois países, né? Uma fronteira que não é fronteira, no final. Creio que foi bem complicado, assim, naquela época. A situação naquela época, né? Fazem 30 anos aí pra... Mas ainda tem muita gente que viveu naquela época, né? E eles se reconstruíram, né? Tipo, e é recente, né, o negócio, não é uma coisa assim, a gente não tá falando de uma guerra que aconteceu em 1000 e poucos, faz 500 anos atrás, né? Não, 30 anos, é pouco. É muito pouco tempo, tipo, é a minha idade praticamente. E aqui, pra quem não sabe, foi sede do que, Marzito? Das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de Inverno aí. De 1984. Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 aqui. E eles ainda têm, porque essa raposinha, né? Era um mascote, né? É um mascote e tem um monte pra vender, né? Por aí, sempre tem um souvenir dela pra vender. É verdade, bem bonito. Bem legal que eles conseguiram ainda ter isso aqui, né? Sim. Isso aqui é bem importante, pelo que a gente nota, assim, é bem importante pra eles. Bem importante, pra mostrar aí como é que eles têm de bom, né, também, né? Exato. Tem bastante coisa boa aí. Vai ter bastante vídeo interessante aí no canal. Nossa, aqui já parece meio dark, né? Sim, ó. Bem dark. Quer dizer, meio, sei lá, impactante. Aqui já fica tudo o clima diferente, né? Assim, a vegetação assim, final de outono aí, início de inverno, né? Porque a gente já tá aí, já tá praticamente no inverno, na boca do inverno, né? Então daí já fica essa atmosfera assim de... Não sei, eu não fui ainda, a gente já deu uma olhada assim nos países bálticos lá em cima, né? Parece ser assim, mas a gente foi na Finlândia e era assim, né? O clima, né? O clima também, né? A questão das árvores, né? Assim, a vegetação e tal. Só que na Finlândia lá tem as terras pretas, né? Então daí eles formam um lodo lá e tudo mais. Mas assim, olhando assim, visualmente, assim, lembra, né? Um pouco, claro. Lá é outra tecnologia, outra coisa, não dá pra comparar outro país, não vamos comparar países. Mas só que é bem interessante aqui. Eu gosto pelo menos desse tipo de aspecto. Eu gosto dessa... Na verdade, o negócio das pichação que aparece lá atrás, eu não sei o que ele tanto Eu gosto desses negócios dark. Não, mas é bom, assim, é meio mórbido, assim. Eu acho que é bem interessante, dá uma característica assim, tipo, impactante quando tu olha. O que a gente encontrou aqui, ó. Mostra. Uma bandeira do Grêmio, né? Uma bandeira do Grêmio. O Grêmio tem tudo quanto é lugar, né? O que tu acha? Com certeza é a bandeira do Grêmio. Eu não tenho dúvida, assim. Homenagem ao Grêmio. Homenagem ao Renato, né? O Renato, não tem a dúvida ali, que isso ali é pro Renato. O Renan nem é fanático, né? Por futebol e pelo Grêmio. Eles... É uma pena o Grêmio tá ruim. O Grêmio tá tão mal. Espero que a nova direção aí ajude aí, arrume o Grêmio aí. Porque tá meio triste a situação. Pra gente poder, pelo menos quando voltar, olhar um jogo, né? Quando voltar aí tá mais feliz aí. Vamos ver. Eu acho que eles estão esperando tu voltar pra eles se ajeitarem. Pode ser. Aqui vocês vão ver aqui no fundo do vídeo, já, os prédios aqui, tudo cravejado de bala, assim, não só esse, mas vários outros prédios aqui, nesse caminho aqui, que a gente viu quando a gente andou de ônibus, né? Então a gente deu uma andadinha de ônibus aqui nos bairros ao redor aqui para dar uma olhada. E daí, esse aqui é um dos que tá. Mais pra frente, ali no caminho do ônibus, também tem vários outros. Daí até onde é que a gente quer chegar lá, vai estar aparecendo aí bastante coisa, pessoal. Não vamos entrar muito em detalhe, né, que a gente falou do porquê, mas aconteceu.
a gente às vezes não quer estar mostrando muito, dando ênfase a alguma coisa relacionada ao que aconteceu, né? Uma coisa ruim, né? Mas é muito visível, não tem como não mostrar, né? O que tu passeia, tu caminha e tu vê muitas marcas. Claro, a gente não vai focar tanto nisso, mas hoje... o pessoal consegue ver aí no fundo dos prédios. Vamos dar um zoom aqui pra galera ver. Não é só um prédio, né? Todos eles são aqui. Esse bloco certamente foi bastante afetado na época, né? Esse aqui é aquela frase de aqui passou uma guerra. Realmente, aqui passou uma guerra, né? Exatamente. E aqui a gente já vai chegando aí numa parte onde acho que é um centro comercial, alguma coisa. A gente não sabe ao certo porque a gente realmente não andou no bairro, pessoal. O que a gente andou ali, a gente andou só do mercado para casa. Vamos só vir aqui. A gente andou, pessoal, só do mercado para casa. Então, tipo, a gente não sabia nada, né? A gente tava com umas impressões. A gente tava com uma impressão achando bem estranho, assim, né? E então, agora a gente caminhou. Agora hoje a gente já, parece que tá mais normal, né? Mas é porque a gente caminhou. A gente caminhou, né? A gente tinha andado no ônibus, parecia ser meio estranho. Porque que quando se junta as duas etnias, de um lado e do outro, parece que fica estranho, né? Parece que é bem estranho o negócio. Eu não sei se é porque a gente sabe das coisas que aconteceram. E as pessoas ficam olhando bastante pra gente, né? De um dos lados, né? E do outro não, do outro é super normal. Então, tipo, a gente tava se achando estranho, assim, se sentindo meio deslocado, assim. Será que a gente vai conseguir gravar? Será que a gente vai conseguir mostrar? O que será que a gente vai fazer? Será que a gente vai embora ou não vai? Mas hoje andando, né, já pareceu bem melhor. Assim, foi a primeira vez que a gente andou de verdade e sim, tipo, parece que existe vida normal aqui. Que bom então, que existe, que bom que existe, né? Então, vamos deixar claro isso. Então, a primeira percepção que a gente estava falando lá no começo do vídeo aí, a gente estava bem desanimado. A gente estava bem desanimado para gravar e bem desanimado com aqui. Mas agora já andando assim, parece que ficou, a percepção melhorou, né? Eu acho que pode ser legal, Então pode mudar aí para frente. Que bom. Que bom, A gente fica bem faceiro, porque a gente cria, exemplo, quando a gente vem para um país, a gente cria muitas expectativas. E a gente tinha a ideia de ficar mais tempo, né? Bastante tempo. Agora pode ser que mude, né? Pode ser que mude. Pode ser que volte a ter essa ideia. A gente já estava planejando talvez até sair final de semana. Mas agora vamos repensar esse negócio, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Então daí aqui já é como a gente estava falando aí, já é um centro comercial. A gente não sabe ainda exatamente, porque a gente também não tinha visitado, né, como a gente falou. Então a gente também vai estar olhando agora junto com vocês. A gente não pesquisou nem no mapa, para dizer bem a verdade. Assim, a gente não sabe nem... A gente só, vamos caminhar por aqui. E vamos ver, a gente achou bem agradável. A gente olhou assim, vamos primeiro caminhar pelas ruas principais, que são aquelas avenidas largas, né? Que daí a gente tinha olhado no mapa, que era isso aí que a gente tinha definido, mas sem nenhum ponto turístico, sem nenhum nada. Simplesmente assim, vamos andar pela avenida principal ali, que a gente tende a ser melhor. Daí agora, como a gente viu assim que parece ser mais normal, assim, tá mais de boa, daí a gente, vamos começar, vamos olhar o que tem pra dentro também, né? Não olhar, vamos conhecer. E a gente viu aqui que tem umas lojinhas, umas coisas. Tem umas lojinhas aqui. Um movimento, claro, né? Cheio de banco, ó. Nossa. Bastante, que legal, que bacana aqui. Aqui umas lojinhas do outro lado. As lojinhas. Mais banco. Tem bastante banco, né? Sim, tem quatro bancos aqui com esse aqui. Não sei se aquele lá também é banco ou não. Mas tudo, né? Que legal. É como se fosse um centro dentro de... É um centro dentro do bairro. Dentro de um bairro, que interessante. A gente achava até então, ali quando a gente começou esse vídeo, galera, a gente achou que o centro do bairro era lá na nossa rua, lá aquela de baixo. Que não é nossa rua, mas é a rua mais perto da nossa casa, né? Sim. Que tipo, daquela ruazinha, a gente tá da nossa rua ali, onde é que era aquele centrinho que a gente achou que era? A gente tá ali uns 300, 400 metros, alguma coisa assim.
Mas daqui eu não sei, daqui acho que deve ser 1 quilômetro, alguma coisa assim. E eu Mas acho só que aqui tem bastante loja, né? É. Lá as lojinhas estavam mais fechadas, né? Talvez, só que lá é um negócio mais novo, né? Bem mais novo. A gente já vê pelo chão, pela construção, tudo coisa, né? de Esse repente aqui talvez eles vai vão ser um novo evoluir. centro, né? Alguma outra coisa assim, né? Exato. Mas só que aqui já é um estabelecido assim que a gente sabe que tem. E tem bastante coisa aberta, né? Tem bastante Olha só, aqui bastante pizzaria aqui, ó. barraquinha de comida. Ó, aqui, ó. Mostra aí, ó. Pizza 10 km aí, ó. Square, ó. Que é, ó, 10 km Bem aí dá bacana. 5 euros mais ou menos. Bem bacana. Bem interessante aí. Ali já tem mais outra barraquinha ali na frente. Tem mais barraquinha de comida. Que legal, que agradável que é esse não sei o que se diz, né? Não sei como é que eles se Não falam. não sei como é que é, mas é um centro, assim. É Eu não um sei como é que se chama isso aqui. centrinho, Mas é um centro comercial, né? Por causa que. bem bacana. Mas só que tem carro, né? Tem carro estacionado, mas Sim. a gente não vê fluxo de carro andando, né? Isso é verdade. Então do lado de lá, mostra do lado de lá também. Mostra do lado de lá também. Lá. Também tem outras lojas, outras coisas, né? Bem bacana. Ó, aqui tem uns negócios de Um panqueca. negócio. Tá fechado. Panqueca. Tá Ali é um fechado. suco natural. Bem bom. Uma hora a gente vai experimentar esse aí, né? Vamos ver como é que é. Olha, Mr. Waffle. Mr. Waffle. Ó, interessante também. Bem interessante, parece bem antigo, né? Uhum. Aqui já parece bem normal, né? Bem legal. Bem legal. Bem show, a gente vai conhecendo junto com A vocês gente vai também. conhecendo, né? É engraçado que também, assim como no outro país que a gente estava, todo mundo fica olhando pra gente quando a gente tá gravando. Não, tipo assim, sem a gente estar gravando, todo mundo já fica olhando pra gente. Olhando. Só que com a gente gravando, todo mundo fica olhando exatamente assim. Daí não é 99%, é 100%. Acho que vamos sair por aqui, né? Aham. Isso é verdade. Às vezes deixa um pouco a gente desconfortável. Desconfortável, é meio engraçado, a gente se perde às vezes no que a gente tava falando, porque todo mundo passa e olha assim, bota a cara. Mas isso é da normal. vida. A gente passou ali num memorial ali, galera. Então a gente não falou nada. Ali foi das vítimas da guerra, né? Essa guerra que teve ali até 1995, né? E daí quando a gente terminou de filmar ali, a gente só filmou, ia sair. Daí teve um senhorzinho que passou ali e... Ele falou. A gente já tinha encerrado esse vídeo, galera. Então daí a gente vai incluir essa parte dentro do vídeo, né? Mas daí o senhorzinho ali falou pra nós, mostrou quem que era o filho dele. Daí ele falou que o filho dele morreu na guerra e tinha 15 anos ali. Então foi um daqueles que a gente mostrou ali na parte onde eram as crianças, né? Eu senti a dor dele. Bem triste, assim, bem... A cena, assim, bem... É triste, é muito triste. Né? Mas aí depois a gente vai colocar aí dentro do vídeo aí essa parte aqui. Daí a gente vai terminar com o vídeo aí na sequência. Valeu! Valeu!